Galera, eu não estou conseguindo dar o zoom não, viu? Mas espera aí, vou dar agora, pronto. 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 Essa legenda aí em vermelho tá escrito nome compressão e a amarela e verde tração. Todo mundo consegue ver aí? Exatamente. Pode dar andamento? Pode sim. Esse aí é um programa de computador, né? Que ele conseguiu fazer essa leitura desses esforços que essa peça está sofrendo. Boa. E a gente nota aí que a maior parte, a parte superior, está em vermelho, né? E logo abaixo está amarelo e verde. Em cima, estou indicando compressão e embaixo tração. Todo mundo consegue perceber? Isso. Pode seguir, né? Então, eu quero dizer para vocês que esse momento que essa peça está sofrendo é um momento positivo. Entendeu? Compressão na parte superior e tração na parte inferior. A gente observa também que tem alguns pontos na parte superior que estão em verde, né? Alguns pontos pequenos que não vão ser desconsiderados nesse momento, que o professor mais para frente vai explicar. Porque essa viga está sofrendo dois momentos, né? Um positivo e um negativo. Mas o interessante aqui seria um momento positivo, para a gente explicar de forma melhor e não atrapalhar o aprendizado nosso. Nota também aí que um corte longitudinal tem um nome LN, tem uma linha passando na viga. Consegue ver de um apoio a outro? Todo mundo consegue observar essa linha passando, esse corte? Lá no lado direito. Está passando a linha, mas não de Tá nas apoio extremidades aí, lado esquerdo e lado direito. Isso. Encheu É o um seu corte mouse. longitudinal. Beleza? O mouse. Tem uma Isso, linha indicar. passando aí. Pode seguir, Leno. Então, vamos entrar no nosso assunto, flexão pura. Dizemos que a seção transversal de uma peça estrutural qualquer está sujeita à flexão pura apenas quando o momento fletor é o único esforço interno solicitada pela seção transversal. Isso significa que, nesse caso, o esforço cortante, o momento torsor e o esforço normal são nulos, né? É um conceito bem básico. Ela só sofre um momento fletor. Observa aí em cima no exemplo, eu tenho dois apoios, o A e o B, e eu tenho as duas setas do momento, né? Momento em A e momento em B. É apenas único um esforço. Só existe um esforço. É por isso que tem o nome de flexão pura. Eu não tenho um esforço cortante, não tenho um momento torsor e não tenho um esforço normal, né? A gente observa também aí, né? Tanto na parte superior e na parte inferior, existem dois esforços, né? Na parte superior, compressão, e na parte inferior, torção. Porque esse momento é um momento positivo, né? Esse exemplo fica muito claro se a gente pegar uma régua em casa aí e comprimir essa régua com as duas mãos, né? A régua vai fletir. Então, não tem aí um tracejado debaixo da viga, mas essa viga vai fletir e vai criar um arco aí, uma linha tracejada, né? Uma projeção, e isso aí chama flexão, né? Essa deformação que essa minha peça ela vai sofrer devido ao momento fletor. Então, eu tenho um momento fletor que ela vai inserir nessa minha peça esse esforço e ela vai fletir. Pode prosseguir, Leno. Outro exemplo bem claro aí que a gente acabou de falar é essa imagem, né? Podemos verificar que na seção C eu fiz um corte dessa mesma minha peça, e cá embaixo eu tenho um corte, e não há esforço cortante. Você pode observar, só existe um momento fletor. Então, não há força vertical. Existe aí uma condição de equilíbrio. Exatamente. Então, tranquilo, pessoal? Que fique bem claro, só existe um momento fletor na minha peça. Não existe nenhum outro esforço, torsor ou cortante, ou seja ele qual for. Exatamente. Então, nessa condição, o momento... Acionar ali a peça, exatamente isso. Tanto no apoio A e no apoio B, os momentos estão equilibrados, entendeu? Eu não tenho nenhuma força externa atuando na minha peça, de forma vertical, entendeu? Pode prosseguir, Leno. Ô, Jurival,
Sim. Isso quer dizer que quando ela está na flexão, é só momento fletor, né? Na flexão pura. Isso. Pura, É só momento fletor. fletor. E pelo que parece, os pontos A e B, ou então C e D, são congruentes, são iguais. Correto. Só que em sentidos contrários, exatamente. Em sentido, mas não tem diferença de força, de peso. Eles Não, é a mesma a mesma magnitude, coisa. exatamente. Julival? Pode seguir. Parece que a internet de Julival caiu. Não. Então, é a mesma coisa se você pegar só apenas... Parece que ele está falando e a voz não está chegando, que eu estou vendo o bonequinho dele pulsando. Eu também. Tem que avisar para ele, alguém aí. Mas ele está até escutando a gente. Deixa eu avisar ele aqui no WhatsApp. Acho que a gente vai... Se eu soubesse, eu tinha interferido. Então, mas olha essa figura aí, pessoal. Percebam que a figura da para a direita, você está tentando levantar, né? Então, existe uma variação de angulação ali. Tá ouvindo agora, Lenilson? Agora sim, Julival. Pronto. Pode prosseguir? Pode, sim. Coisas da informática. Peraí que o professor tá fazendo uma observação. Sim, André. Não, só eu estava, enquanto você voltava, percebam que aí tem um risco no meio da barra, né? Então perceba que do lado direito da barra nós temos ali um momento anti-horário no sentido de levantar essa barra, né? E o mesmo sentido, na verdade, no sentido contrário, sentido horário do lado esquerdo da barra. Então perceba que eles estão tentando levantar a barra. Essa tentativa de mudança de angulação é justamente a resistência ao momento fletor. E é justamente isso que vai caracterizar a flexão pura. Era só isso mesmo. Mas, tranquilo. Exatamente. Vamos dando andamento. Observa nessa figura aí, no ponto A ao ponto B, e do ponto A' e B'. Observa que no ponto A e B houve um encurtamento da fibra. É percebível, né? E no ponto A' e AB e B', ele teve um alongamento, né? Justamente são os esforços que estão sendo atuantes nessa peça. Em cima, compressão, como eu vou comprimir em cima, embaixo vai existir atração. E ela vai ter um alongamento. E vocês estão lembrados daquela linha longitudinal passando na peça lá no começo da imagem? Sim. Aquela linha, pessoal, nada mais é uma linha nula. Ela é o limite. Ela é a fronteira entre os esforços de compressão e tração. Entendeu? Ela é o limite, é a fronteira entre um e outro. O esforço não pode passar essa linha, tanto de tração e compressão. Eles se respeitam, é a zona de respeito, entre aspas. E a gente nota também um detalhe, que essa linha nula, ela se coincide com o centroide, com o centro de massa. Confere? Perfeitamente. Elas se tocam. Que é nulo e o valor é zero, não é? Isso aí, justamente. O que acontece? Caso eu pegue uma seção transversal de uma viga que seja retangular, né? Esse centro de massa é no centro da peça. Entendeu? Quando a peça for retangular, o centro de massa é no centro da peça. O que isso quer dizer? Uma linha nula e um centroide. Isso quer dizer, pessoal, que quanto mais eu me afasto do meu centro de massa, maior é a tensão e maior é a deformação dessa peça. Quanto mais eu me afasto, quanto mais eu vou para as extremidades, maior a minha deformação. Tranquilo? Alguma Vocês dúvida? lembram? Perfeitamente. Vocês lembram lá daquele braço de um guindaste, né? Quanto maior o braço, menos peso ele suporta, né? Então, à medida que você sai do centroide da peça, você tem mais tensão e menos peso você suporta ali naquele levante, naquele içamento. Perfeito, exatamente. Esse elemento sofrerá a flexão sobre a ação do momento M e permanecerá simétrico em relação ao plano da simetria da seção.
eu não vou ter mudança de seção. A minha seção vai continuar igual, porque os meus momentos são iguais, estão equilibrados. Então não haverá mudança da seção, tanto do ponto A quanto do ponto B. É uma coisa que ficar bem claro. Então isso aí está em equilíbrio. Eu não tenho nenhum esforço na vertical ou de qualquer sentido que não seja um momento fletor. Por isso que a gente vai bater de novo. Por isso chama flexão pura, que é só essa tensão e mais nada. Pode perguntar, Paulo. É importante também a gente ver aí que ele não existe aí um momento cortante, não existe uma força cortante aí. Ela é simplesmente o momento fletor, não há cortante. Ela é nula. Pode falar, Paulo. Nesse centroide, Júnior Paulo, nesse centro de massa, não sofre esforço quase algum, né? Ou não sofre esforço algum ou quase algum. Então, por isso que quando se dimensiona um vigamento, não se coloca o laço exatamente no centro, porque ele não vai ter um efeito que seria o efeito desejado, que é de resistir à compressão, não é isso? No caso que você está falando, no caso desse exemplo, de um momento positivo, claro, né? O aço de cima, da parte superior da peça, ele já está ali meramente para segurar os estribos. Claro que ele tem sua função, mas o mel da coisa, o detalhe, a tensão da coisa é na parte inferior, onde sofre tração, aonde eu vou ter um esforço maior, porque o concreto ele está empurrando. Então, essa minha viga embaixo, ela está alongando. Então, eu preciso dessa trabalhabilidade, desse material, para resistir e não vir a colapsar. Entendeu? Tração. Eu entendi isso. Estou falando da parte central, no centro. Então, não se coloca normalmente a armadura de aço no centro da viga, porque nesse centro ele vai estar nulo, vai estar sem sofrer esforço de fazer algum. Ok. Quanto mais eu me afasto do centro de massa, quanto mais eu vou para minhas extremidades, eu aumento a tensão e aumento a deformação. Júnior. Sim. Agora aqui. 50 contas. Essa figura tua aí ilustra bem a que tu abriu a apresentação. Ela mostra a parte de cima sendo comprimida e a tração que é exercida embaixo. Exatamente. Boa, Tiagão. A gente vai voltar para ela. Pronto, pode dar um zoom aí, Leno, fazendo favor. Ela ilustra bem o que tu falou, entendeu? Tu pode ver, Tiago, que em cima tá verde, né? Eu tenho um momento negativo aí. Eu tenho uma tração em cima, compressão embaixo. Por mais que ele seja simples, André vai falar um pouquinho mais na frente. Não. Mas você confundiu. Só acho que falou em cima, tração. Jurival. Compressão embaixo é tração. Não. Eu acho que isso foi a confusão. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Rapidinho, viu? Rapidinho. A parte em vermelha está sofrendo compressão. Perfeito. E a parte de baixo, verde e amarela, tração. Isso. É um momento positivo. Aguenta aí, pessoal. Um momento positivo. Mas observa que a viga está sofrendo também um momento negativo. A extremidade superior, ela está em verde, ela está sendo tracionada. Sim, perfeito. Sim. Então, Tiago, o que você falou é isso. Então, nesse ponto específico, há a necessidade de um reforço. Entendeu? Aqui a gente está falando de uma coisa pequena, né? O interessante maior seria o momento positivo, que é a parte maior da figura. Mas existe também um momento negativo, que não pode ser passado despercebido, por mais que seja pequeno, porque a somatória de coisas pequenas na frente se torna um problema, entendeu? Uhum. Mas essa figura mostra realmente, isso é um problema de computador, né? Que mostra perfeitamente o esforço que essa peça está sofrendo. Tanto muito bom, Júnior, muito bom mesmo. Tração como compressão. Ô, Julival. Sim. Voltando um pouco atrás aí, que você falou que a massa saindo do centróide, indo para as pontas da viga, sendo que essa viga é biapoiada, causa maior esforço, foi isso mesmo que eu vi, causa maior esforço nas extremidades,
É isso mesmo? Ou ela no meio causa maior esforço nas extremidades? Não. Falando no centro de massa, quanto mais eu me afasto do centro de massa, eu caminho para as extremidades, existe uma maior deformação da minha peça. Quanto mais eu afasto desse centro de massa, a minha peça vai se deformar de forma mais percebível de que é uma parte mais próxima desse centro de massa. Entendeu, Luciano? Eu entendi. Tranquilo? Tranquilo. Só uma dúvida aqui, rapidinho. Você falou que esse LN é a linha nula, né? Isso, correto. Beleza. Agora, em algumas bibliografias, vem escrita, em vez de linha nula, vem escrito linha neutra também. Neutra. É a mesma coisa que o pessoal... Exatamente. É porque, às vezes, é só mudança de nomenclatura, mas é o mesmo princípio, a mesma ideia, exatamente igual. Beleza? André, e isso às vezes dificulta a pesquisa. Porque a gente vai para um livro, a gente vai para outro. O livro tem uma abordagem diferente, né? Isso, então... linha nula ou linha neutra. Exatamente. Mas a ideia aqui, André, a gente não se apegar ao que está digitado no slide, mas a figura diz como um todo. Se a gente começar a perceber e ter essa visão, essa capacidade de observar, porque o esforço, a deformação lá na viga, de forma real, ela não se apresenta dessa maneira. Existe como é que fala? As trincas, as fissuras, elas vão em vários formatos. Cabe a gente cá fazer essa leitura e trazer, junto com esse material de apoio, e fazer essa percepção para dar esse diagnóstico. É a dedução mesmo, né? Você entender o que está acontecendo, exatamente. Valeu, pessoal. Estou passando para Leno aí, viu? Toca o barco, Leno. Obrigado. Valeu, Julival. Obrigado. Foi muito ótima a sua apresentação. Então, pessoal, aqui ainda era Julival, só que é nada mais do que ele já explanou, né? A formação da viga aí na flexão pura. Vamos falar um pouquinho agora da flexão simples. E, na verdade, assim, para o meu entendimento, quando eu estava estudando, eu achei mais simples, realmente, do que entender a flexão pura. Eu vim entender agora com a explicação do colega aí, Julival. A flexão simples, ela é caracterizada quando há atuação dos esforços internos, momento fletor e esforço cortante na seção transversal da viga. Mas o esforço normal é nulo, né? Aí, nessa figura aí, ela está representando uma viga, né, biapoiada, e que está sofrendo uma força no centro da viga, né? Essa é a flexão simples. Só que é o seguinte, na flexão simples, o esforço normal, ele é nulo. Ou seja, a seção da barra onde ocorre a flexão, existem dois esforços internos, que é o esforço cortante e o momento fletor, né? Se a gente, como aquele mesmo exemplo que Julival deu da régua, né? Quando a gente comprime a régua, que é tipo uma força que a gente está fazendo no centro da régua. Ela vai... como é a palavra, professor? Fletir. Isso. Ela vai fletir. Outro exemplo também, Leno, desculpa aí a interrupção. Não, pode ficar à vontade. Também uma porta, né? O exemplo da porta, a porta fechada ali, você fazendo a força nela, ela tem a resistência de um lado das dobradiças, do outro lado o batedor, e você está fazendo aquela força ali, ela apoiada, um exemplo também desse poderia ser colocado também aí uma porta sendo empurrada por alguém. Sim, verdade. O esforço de flexão simples ocorre em corpos nos quais o sistema de forças externas, ativas e reativas, e o eixo longitudinal do corpo estejam contidos em um mesmo plano, né, que é o plano de solicitação, né? No caso de barras, dado o seu grande comprimento em relação à dimensão da seção transversal, aliada às hipóteses simplificadoras, a fibra média possuirá um grande raio de curvatura e, portanto, será considerada localmente como reta. A convenção de sinais adotada considera positivo o momento quando a barra é flexionada de forma que a concavidade fica acima,
Caso contrário, se considera negativo. Exatamente. Essa imagenzinha aí, eu acho que fala mais do que o próprio texto que eu li aqui agora. Leno, faz o favor, dá um zoom nessa imagem, Leno, fazendo favor. Deixa eu sair aqui, vou. Dá um Ctrl+, é melhor do que o zoom. Acho que tá melhor, né, Julival? Falar um pouquinho só, Leno. Só interromper. Você está percebendo aí, colegas e professor, que a linha neutra, né? É aquilo que a gente explicou, né? Faz essa divisão desses dois esforços que essa peça tá sofrendo, né? Como é um momento positivo, ela está sendo comprimida, ela está sendo apertada literalmente para dentro, jogando para dentro, e embaixo ela está sendo tracionada, jogando para fora. Né? Por isso, Thiago, existe essa necessidade de ser observado esses pontos de reforço, que a gente é muito comum de ver uma viga só com 4 barras de aço. E a gente geralmente trabalha com isso, construção pesada, a gente vê muitas camadas, até aço de outro diâmetro, né? Para fazer essa compensação. Verdade. Por isso que tu falou que o reforço tem que ser feito na parte inferior e não no meio, como o Paulo te questionou. O reforço é embaixo, para que evite que ela venha fletar, né? Que o momento fletor faça com que ela atue como um na prática, quando a gente precisa ter, uma distância um pouco maior entre as vigas, a gente aumenta a seção da viga, né? Que isso aí vai fortalecer, vai impedir dela ter a flexão simples, vamos dizer assim. E essa barra no meio também, Thiago, vai depender da altura da viga, né? Porque às vezes você tem uma viga a partir de 60 centímetros em diante, por exemplo, você tem obrigatoriamente que ter essa seção de ferro no centro também, no meio da viga. Isso eu te falando numa condição perfeita, né? Concreto específico, para onde eu vou aplicar, a armadura bem dimensionada, isso é um processo, eu estou falando coisa perfeita, mas geralmente no campo não funciona dessa maneira, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado fazer esse acompanhamento, para essa peça não ficar com bicheira, essa armadura não ficar... Porque às vezes o cara pega um projeto, principalmente o armador, ele fala, eu já sei, mas existe até um grau para você dobrar um aço. Então, tudo aquilo está dentro do projeto. O cara especificou aquilo, existe uma coisa por trás, a necessidade de ter uma coisa perfeita, segura, entendeu? Ô, Júnior, no meu entender, Júnior, esse reforço no meio, e dependendo na parte também inferior, é usado mais em questões quando a gente está atuando com flexões compostas, ainda mais se for oblíquas, porque ela vai ter 3 ou mais esforços atuantes, entendeu? Aí, para que evite essa torção, porque aí quando se fala de flexão composta oblíqua, ela atua em diferentes eixos, tá entendendo? E fora do centro, entendeu? Então é por isso que se usa essas barras no meio. Nessa situação aí, a gente está apresentando uma coisa bem apoiada. O colega de Ocival falou que se usa isso, as ferragens em armação pura e simples, eu acho que talvez não. Tranquilo. A gente está falando de uma viga biapoiada, mas se ela for engastada, o momento já é negativo. A parte da tração em cima, superior, e a compressão inferior. Já muda todo o cenário. A gente está trazendo, porque cada caso é um caso. Né? Então, a gente não levar isso como regra. Nessa situação, justamente. Então, para a gente saber que não existe só uma viga com 4 aços. Mas pode existir uma construção simples, mas para o funcionamento dela... A analogia que você, Paulo e Leno estamos fazendo é nessa aí, entendeu?
Tranquilo, Jorge. Segue o barco, não. Posso falar? Não, aqui acabou, aqui, na verdade, só tenho aqui umas figuras, que é do... Mas isso aqui tudo a gente já falou, né? Aham. Eram só as figuras de demonstração do que é as flexão pura e simples, né? Olha, Lênin, então você me permite fazer uma colocação a respeito daquilo lá? À vontade, Paulo, à vontade. Eu não estou bem, não, Paulo. Estou ouvindo bem, não, Paulo. Calma aí. O esforço que a armadura de aço sofre quando se coloca no centro é tão pequeno que normalmente é desconsiderado. Eu vejo em todas as armações ela um pouco deslocada do centro, nunca é exatamente no centro. E ela fica normalmente embaixo quando é biapoiada. Se fosse, por exemplo, ali, um pilar no centro, uma viga tipo T, o esforço que ela iria sofrer seria o contrário, seria de baixo para cima, de cima para baixo, o esforço de flexão. E daí as extremidades dela queriam descer, as extremidades delas, menos no centro, em formato de T. Entendendo? Está entendendo, né? Então, nesse caso aí, a armadura de aço que ficaria maior quantidade de armadura de aço, seria na parte superior, porque ela fica do contrário a dessa viga biapoiada. Ela fica sofrendo tensão em cima e compra embaixo. Vocês entenderam? Exatamente o local do pilar, aí a gente colocaria o reforço na parte superior. Eu concordo com você, exatamente. Se fosse um pilar no centro e ela em formato de... Professor André, a gente já encerrou essa fala por aqui, né, Leno? Isso. E aí, a gente vai agradecer todo mundo pela atenção, pela participação. A gente tentou passar, fica complicado nesse formato aí remoto, até pra gente conversar. Mas, qualquer dúvida, a gente está aqui para responder. A gente souber também, claro. Júnior e Leno, pessoal, estão por aqui, viu? Estão por aqui. Júnior e Leno, e eu quero parabenizar vocês, porque trouxe o conhecimento de vocês e conseguiu passar com extrema excelência, viu? Eu mesmo gostei muito da aula e assim, em momento algum, a entrada a trabalhar, a gente pode aplicar algo a mais, entendeu? Mas gostei muito do que foi aplicado. Beleza, galera? Valeu, Thiago. Estou entrando só para colocar alguma coisa, né? Porque a turma vai acender aí. Também estou de fora, eu não sou dessa equipe final. Lembrando, André. Ô, Paulo, Valeu, Paulo. eu te parabenizei sem saber, Paulo, desculpa. André, lembrando que teve do desenvolvimento do trabalho, né? Não estou vendo a Elisa aqui, mas a Elisa participou. Mas como é escolhido 2 pessoas para apresentar, né? Exatamente. O restante está aí, mas todo mundo participou. Se for mais gente falando, ia ficar difícil a comunicação, né? Então, assim... Diógenes quer fazer uma pergunta. Pode falar, Diógenes. Diga, Diógenes. Diógenes sumiu. Calma. Essa aqui, Diógenes? É independente do tamanho. Entendeu? Independente do tamanho, a vida. Não, Diógenes fez uma pergunta interessantíssima, velho. Interessantíssima. Primeira coisa, o que é que pode ser considerado viga? Uma viga, ela pode ser quadrática ou ela necessariamente precisa ser retangular? Isso eu estou falando de viga na construção civil, beleza? Não, na verdade, vamos falar de viga na construção civil e viga na engenharia, como um todo, né? Que essa aqui abrange todo mundo. Na construção civil, o pessoal de engenharia civil
a viga ela pode ser considerada, por exemplo, 30 por 30, 10 por 10, 20 por 20, ou não? Ô, professor. Não, isso professor, aí não. É uma correlação, professor. Isso é uma correlação entre a distância do vão. Porque a viga, a altura dela, ela é proporcional ao vão, e a largura dela é uma correlação entre essa altura. Então, por exemplo, a viga... E também tem, o Paulo, também tem as questões do aço também, né? A questão do aço. Não, é tipo assim, ó, coloquem, por exemplo, uma régua, vocês coloquem ela deitada, ela com a parte chata apoiada nas extremidades. Você vê que qualquer esforço vai fazê-la fletir. Mas se você colocá-la de quina, não vai fletir facilmente. Portanto, qual a sua conclusão, Paulo? Portanto, se fizer quadrática, o peso próprio da viga já vai fazer com que ela flexione mais. O peso próprio da viga. Essa foi uma pergunta que eu recebi na defesa do meu mestrado, que eu fiz vigas quadráticas, porque a norma permitia. Porém, nós da Constituição Civil, da Engenharia Civil, não se considera viga com lado igual à altura, beleza? Então, o BW tem que ser diferente da altura dela, para ser considerada viga na Constituição Civil. Porém, existem vigas metálicas, principalmente quando a gente utiliza lá em estruturas metálicas ou na engenharia mecânica, principalmente, elas podem ser consideradas quadráticas. Na engenharia civil, não, beleza? Então, a gente dá aqui um exemplo, tal, mas vigas mesmo, para ser efetivamente colocadas em forma estrutural, geralmente a altura é maior do que a sua largura, beleza? E geralmente, professor, também tem a questão da espessura da parede, né? Sim. Fazendo um pouco mais prático, do diário nosso, né? Sim. E tem a espessura da parede, Diógenes. Então, tem essa questão também, né? Vai ficar, entre elas, ficar esteticamente, né? Só alguns casos tem como fazer, mas... Exatamente. Professor, e existe essa correlação, é uma coisa proporcional à outra. A altura dela, existe uma proporção para poder fazer a largura da viga. Sim. Por isso que as vigas, por exemplo, uma viga de 70 centímetros de altura, ela nunca vai ser da mesma bitola, na largura da parede, ela vai sempre estar projetada ali da parede. Ela vai ser mais larga. Já uma viga de 25 centímetros, ela vai poder ser, sim, a mesma largura da parede, porque é correção uma coisa e outra. André, analisando aqui, alguma consideração, alguma dúvida, alguma colocação? Eu tenho. Primeiro, agradecer a aula, né? Foi bem lúdica, assim, pra gente. Gostei muito. A questão de vocês, a de vocês também, com termos técnicos, gostei bastante dessa parte. E trazendo também algumas figuras mais... que se tornavam mais fáceis da visualização do assunto teórico. Show de bola. Uma coisa interessante também para vocês é a diferença. Vocês conseguiram entender a diferença entre flexão pura e flexão simples? Tá tranquilo para vocês? Caso não tenha ficado claro, lembrem sempre, flexão pura, a gente tem somente momento, correto? Flexão simples, nós temos momento e esforço cortante. Ô, professor, veja se eu entendi também de maneira correta. Eu entendi que a flexão pura, por não sofrer esforço externo, seria propriamente o peso próprio da viga, não é isso? Seria isso? O esforço, a flexão pura? A flexão simples já vem um esforço externo, ou seja, como essa figura aí está mostrando, que está tendo uma força F de cima para baixo na viga. Na verdade, a flexão pura, você não considera o esforço cortante, que seria um esforço interno, beleza? Já a flexão simples, não. Nós consideramos esse esforço cortante, que seria um esforço interno também. Então, na primeira flexão pura, a gente não considera nos cálculos esse esforço interno, que é o esforço cortante. Nós consideramos. A diferença é exatamente essa. Mas essa consideração de força existe aí nessas situações? Ou não? O esforço externo seria a força sendo aplicada ali, que seria essa seta. Isso. As duas têm.
Tanto na pura. Tanto na pura como nessa. Exatamente. Até porque, querendo ou não, o peso próprio da viga já é uma força externa. Né? É uma força que é uma força peso, a gravidade exercendo nela. Então já espera-se também, entendeu? Ô, André. Oi. André, eu só. Recuperação de estrutura que lá liga com a fita de fibra de carbono. Não sei se você já usou ou já viu falar. Já usei. É bom, cara? Cara, demais, velho. Demais. Essa fita de. Composto, né, de fibra de carbono é muito leve. A resistência dela é absurda. Ela é sinistra mesmo. Então chegou para ficar, né? É demais. Se você fizer a aplicação qualquer, a gente estava fazendo reforço estrutural com essas fitas, né? Então a gente estava substituindo até algumas as bitolas de aço por algumas fitas dessa, para ver se a gente conseguia o mesmo resultado, pelo menos de forma estatisticamente iguais, né? Mas ela é sensacional, surpreendente. O pessoal que desenvolve esses novos materiais, os caras são sensacionais. E então é totalmente viável, viu? Totalmente pertinente essa utilização dessa fibra de carbono. Porra, top. Não, é uma fita de fibra de carbono. Né? Que a gente fala fibra porque são as fibras de carbono mesmo, com a resina. É um compósito, na verdade. Geralmente... Geralmente, não sei se você viu isso aí, Julival. Geralmente, você utiliza em estruturas que já estão deterioradas ou colapsando, ou sofrendo deformações. É para recuperar. Reforçar isso. No sentido de recuperar e reforçar aquela estrutura. Evitar escariar a viga, colocar outra armadura, colocar forma, concretar. Demora muita mão de obra, entendeu? E com a fita não, você fez a limpeza ali local e já era. Vocês viram que caiu agora? Acho que foi ontem, anteontem. O pessoal foi fazer esse escareamento nos pilares. O cara começou a quebrar com a talhadeira mesmo, manualmente. E o prédio de 5 andares caiu. Acho que foi agora, ontem, pô. Vocês viram, não? Não vi ainda, não. E aí, começou... Quando... Foi... E quem vai responder é o responsável técnico, né? O engenheiro que estava lá. Se eu não me engano, na reportagem falava que tinha 2 engenheiros. Os 2 engenheiros apareciam lá. O cara quebrando na talhadeira e os 2 engenheiros olhando ele quebrando assim, ó. E aí começou a desemplacar, como ficou muito, muito forte a compressão, a tensão de compressão nas outras... Professor, isso aí aconteceu mais porque eles não usaram estroncas, escoras? Foi por isso? Com certeza. Primeira coisa a se fazer para quando vai fazer o escareamento, mexer no pilar, é escorar, né? Saber qual peso que aquele pilar está suportando na estrutura e colocar a escora que vai aguentar aquele peso, né? Suportar. Uma coisa de você trocar um pneu do carro sem colocar o macaco, né? Quando você tirar o pneu, ele vai arriar. Não tem jeito. Ô, André, até pro pessoal de mecânica aí, essa mesma reportagem, o engenheiro lá substituiu a viga, que ela estava totalmente colapsada, por uma viga metálica. Cara, simples demais. O cara foi lá, colocou a viga metálica no lugar, removeu a outra, de concreto e já era. Agora o cara tem que saber o que está fazendo, viu? Porque com certeza, né? Mas a importância da interação das duas engenharias. Logicamente. Mais alguma consideração, pessoal? Segue o enterro, professor. Segue o enterro. Parar de compartilhar aqui, pessoal. Pode parar de compartilhar. Vamos lá para outra. Tiagão, o bolsominion da galera aí, ó.
Tiago, Sanches, Jedson, Cássio, Lucas, Marcos, Carlos Diógenes, Wellington, João Vitor, Leide, Hélida e Tayane. Tem Gabriel também, professor. Porque ficou sobrando aí, ficou 2 Gabriel aí, panguando aí, a gente botou no grupo aí. Não tem problema não. Aqui na lista. Compartilha aí. Cadê o Wellington? O Wellington que começa aí. Carlos está presente? Eu tô aqui. Tô presente. Tô aqui, pô. Tô aqui. Pronto. Então pode compartilhar aí, Jorge. Bora iniciar. Flexão composta de vocês, não é isso? Correto? Isso aí. Professor. É mais complexo, né, professor? Um pouquinho, né? Tem mais algumas coisinhas aí, mas nada demais. Não, tranquilo, tranquilo. Bota um SSD, rapaz. Agora foi. Mas calma que tá indo, relaxa. 32 slides, né? Boa. Pronto. Vamos lá? Vamos lá. Podem ficar à vontade aí. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas aí. Nosso trabalho ficou com flexão composta. O professor André Machado. Os alunos são Carlos Matheus, Cássio Barreto. O professor falou, já vou falar de novo. Cássio Barreto, Diógenes Bernardes, Hélida Ferreira, Gabriel da Tolle, Gabriel Silva, João Vitor, Leidiane, Tayane, Tiago Sanches e o Wellington. Vamos falar um pouquinho sobre a flexão composta. E passa aí, Diógenes, por favor. E falar para vocês que flexões compostas... Tem que deixar uma entrada de ar. Oi? Você pode utilizar Cortou aí. No caso, o ar, ele deixa a janela. Diógenes, tu fecha o que tá aberto, deixa só o que a gente vai usar no trabalho, moço. Oxi. Vai para a segunda parte, moço. O Wellington já falou aí. Ele tá lento aí a internet dele. Qualquer coisa que quer mandar para mim, compartilho? Pronto. Pode continuar? Pode sim. Pode. A flexão composta é a combinação de força normal e de momentos fletores. Esses momentos fletores podem acontecer decorrente da excentricidade com relação do eixo do elemento e a força atuando na direção longitudinal. Aí a gente pode... Tiago não vai falar mais para frente ainda, mas só vou complementar essa parte, a parte de não excentricidade. A gente pode ter como exemplo uma sapata concêntrica, que é a sapata que tem a tensão normal e tem com essa flexão
tensão de flexão, né? E essas tensões de flexões que são essas compostas que o Thiago ainda vai falar mais para frente aí. Vamos lá, Jorge. Aí Gente, também temos desculpa citar aí, gente. Eu não tô conseguindo ver o slide de vocês aí. Só comigo tá acontecendo isso ou tem mais gente aí, gente? Para mim tá aparecendo. Para mim também está aparecendo. Aí tem os tipos de flexão composta, e aí tem a flexão composta reta, que é uma ação combinada de força normal e apenas um momento fletor em relação ao V, e em relação ao eixo Y. Temos também a flexão composta oblíqua, que é a ação combinada de força de dois elementos fletores, que é em relação ao eixo Z e também em relação ao eixo Y. Na continuidade, tem a tensão normal relativa e a força normal. Tem a tensão normal relativa em M e Z, que é a linha neutra L vezes N, a largura geométrica dos pontos, onde a tensão em X, nesse caso, A vezes A, L vezes N, coincide no eixo Z, que passa pelo o centróide da seção. O que eu tinha visto, mas a gente tem visto mais logo no início, como eu falei, né? Foi, como o Julival também falou anteriormente, é o centróide aí e a linha neutra ou a linha nula. Exatamente. Isso aí tem uma tensão. Na verdade, isso aí é um esforço de tração, que quer dizer, esse esforço N faz com que essa tração saia para fora. Então, essas 4 setinhas rosinha que está mostrando aí é a tração. É só nos resta saber se ela é positiva, negativa, tá entendendo? Negativa. Isso mesmo. Aí também temos a tensão normal relativa em MY. Neste caso, a L vezes N coincide no eixo Y, que pode também dessa seção. Antes de passar a bola para o Thiago, teve uma parte sobre essa parte de tensão posta. Eu estava analisando uma sapata, quando acontece esses eventos, uma sapata de divisa, uma sapata de canto, sempre vai ter uma prova de solidificação composta, tensões que são nesses pontos aí. Então tem que ser feito uns cálculos mais apurados para essa região, né, professor? Estava pesquisando aqui. O Wellington, falar só sobre essa equação aí, viu, professor? A tensão é em X, que é igual ao momento em Z, vezes Y, que é, na verdade, uma reta, né? E o momento e a inércia em Z. Isso. Falar aí. Peraí, deixa eu entender. Então, a tensão normal em X, ela vai... Volta lá, por favor. Isso. Tensão normal em X, ela vai ser esse MZ, que é o momento aí. Momento fletor em Z. Vezes Y. Dividido por inércia de... Dividido pela inércia de Z. A inércia de Z. Porque tensão aí, para a gente a dedução simples de tensão é mais do que uma força em uma determinada área, não é isso? É isso. Seria uma força, como se diz, N dividido por área. Isso. Um esforço de momento aplicado ali sobre o I e Z. Esse I aí, né? É inércia. Vezes Y. Ah, tá. Entendi. E deixar claro também, professor, que essas ocorrências aí ocorrem também em vigas, atendidas, pilares, etc. Show de bola. Ocorrências aí, né? Vamos lá, Thiago. Já sou eu? Isso. Estuda a flexão posta. Então, a gente está vendo essa figura aí, né, de tensão normal relativa ao momento em Y.
conforme a regra da mão direita, que o professor fala sempre aí, vai definir se o nosso sentido será negativo ou positivo, conforme você adotar a direção. A direção que diz é você, né? Então, podemos ver que, da mesma forma que a gente viu no slide anterior, porém, agora o momento é em Y, né? E a inércia também é em Y. E como é que se diz? Falando melhor, a tensão em X, que é igual menos, que é o sinal negativo, né? Do momento em Y vezes Z, dividido por inércia. Neste caso, a linha coincide com o eixo que passa pelo centroide da seção. Uhum. Passa de... No caso aí, agora que seria a minha parte. Na prática, a flexão composta ocorre frequentemente em pilares, em vigas, prendidas em muros de ânimos e em outros vários ânimos. O estudo da flexão composta deve ser feito com todas as regras reduzidas ao centroide da seção transversal. Portanto, tem um momento fletor e um esforço normal. Então, teremos um esforço normal no eixo Z e um momento fletor em X ou Y, sendo assim um momento fletor e esforço normal atuam em eixos específicos e variando, né? Às vezes o momento pode ser em X ou o momento pode ser em Y e conforme a regra da mão direita, que eu falei anteriormente. E depende de como for a normal e o momento. Então, vai depender de como vai ser a atuação dessas forças. Esse é um exemplo de composta, de flexão composta oblíqua. Centricidade, Thiago. É verdade, é centricidade. A oblíqua, na verdade, ela é fora desse eixo. É isso mesmo. E tensão oblíqua é justamente quando existe uma inclinação, não está nem no eixo X, nem no eixo Y. É isso, ela é fora do eixo. O que o Jorge falou é perfeito. Ó. Essa figura da esquerda, a gente pode perceber que a força sendo aplicada ali na superfície superior, ela não está coincidindo com o centroide da figura. Portanto, existe um deslocamento entre o centro até essa força estar sendo aplicada. E esse deslocamento, ele deve ser um modo elástico, né, professor? O modo elástico. Não, na verdade, nem é um modo elástico. Lembra que momento é uma força vezes a distância, o deslocamento. Então, você precisa saber que distância é essa, que nesse caso ele determinou como geralmente a gente determina como D, e a gente vai colocar o momento vai ser a força aplicada numa determinada distância daquele ponto estipulado. Basicamente isso. Entendi, professor. Isso é uma coisa comum de acontecer em sapatas excêntricas, não? As sapatas excêntricas são feitas normalmente na divisa dos lotes, dos terrenos. Uhum. Isso, exatamente. Okay. Então você tira... Foi Paulo que falou, né? Isso, professor. Você tira o ponto central daquele pilar, né? Da sapata e do pilar, enfim. Então, o pilar, ele nasce meio que na lateral da sapata. Ele não nasce no centro da sapata. Exatamente. Isso aí também, professor, que ocorrer as rotações. Né? Ocorreu o quê, perdão? Sim. Eu acho que eu falei uma coisa errada para Paulo. Pode falar, Paulo. Não falou. Não, que coisa errada, nada. Eu ia dar um outro exemplo, que é justamente o nosso pé. Eu costumo dar um exemplo do nosso pé. Nosso pé nas obras que eu vou acompanhar mais, engenheiro, meu parceiro, eu costumo falar muito sobre isso com os clientes da gente. É como se fosse o nosso pé. Uma sapata excêntrica é exatamente o nosso pé. Exatamente. Então, continuando aqui, né, professor, só para um fácil entendimento, aqui a galera fala tanto aí da linha neutra, então linha nula, na verdade ela é uma variação linear, onde separa as tensões, né, gerada pelo momento fletor. Essas tensões ela pode ser comprimidas ou compressas, né, na verdade, compressivas. Então, no caso, ela é conhecida como compressão e tensão. E logo ela será somada ao esforço normal, né, que gera uma atração também, podendo essa ser
negativa ou positiva, sendo conforme adotado o sentido do esforço, e com isso a gente vai ter o momento em Z. Correto, professor? Que vai ser somado as duas, entendeu? Aí, o que acontece? Poxa, peraí. O que acontece nessa questão? É que de hoje pulou aqui, carga longitudinal, fica no deixa. Não, aqui está falando a mesma coisa, Passa lá, Diógenes, por favor, novamente. Pronto, carga aplicada sobre o eixo Y. Então, N e M. MZ. N e MZ. Tá. Então tá, pode seguir, Diógenes. Segue aí. Segue o velório. Carga longe. Vamos lá. Volta lá, Diógenes, por favor. Carga longitudinal aplicada no eixo Y. Beleza, olha lá a carga sendo aplicada no eixo Y. Apesar da carga estar no sentido de X, ela está sendo aplicada no eixo Y, né? O que está mostrando ali na figura, beleza? A seta preta está encostando ali na linha Y, não é isso? Isso. Nós temos aí N e MZ considerando uma flexão composta reta. Nós temos N, beleza, que é a força sendo aplicada, e MZ, ou seja, um momento em Z. Tá? Um momento em Z. Beleza. Isso. Exatamente. Aí, conforme a direção que nós adotamos da regra da mão direita, a gente vai dizer se Y é negativo ou positivo. Entendeu, professor? Uhum. Aí, nessa condição, é gerado através, né? Eu estou falando assim, através dessa variação linear da linha neutra, que separa as tensões de compressão e tração. Uhum. Foi o que eu expliquei. O senhor entendeu, né? Entendi. Então, segue o enterro, Diógenes. Só mudou agora, está sendo aplicada no eixo Z. É um outro exemplo, mas com entendimento a mesma coisa, entendeu, professor? Quando você aplica uma carga no eixo Y, nós criamos um momento em Z. Quando nós aplicamos uma carga em Z, nós aplicamos um momento, nós criamos um momento em Y. Isso. E o único que não se altera é o esforço em N. Aí, já para passar para o colega, professor, a flexão composta oblíqua, né? Essa flexão é quando está acompanhada de esforços não nulos, e tem 3 esforços, né? O esforço normal, o cortante e o momento de flexão, né? Que é o momento o momento fletor. Perfeito. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Carlos. Sim, Carlos.
Eu vou precisar Não pode falar, compartilhar. Carlos. Perdão, pode falar. É que eu vou precisar compartilhar minha tela aqui para dar uma explicação. É porque a flexão composta oblíqua é um pouco mais complexa. Pode parar de compartilhar, Diógenes, para Carlos. Ô, Carlos, quer falar com você? Compartilhar a tela? Sim. Esqueci. Pronto. Tá conseguindo ver? Não tá abrindo então... ainda. Tá abrindo ainda. Tô conseguindo ver. Velho, sensacional, viu? Tive que me rir aqui. Isso aí. Bolão. Massa demais. Então, falando sobre a flexão composta, também tido com flexão composta oblíqua. No caso, flexão composta, a oblíqua, a força normal e o momento vão ser de zero. Logo, a normal N, também vai interferir nessa tensão. Então, o que seria essa flexão composta oblíqua? Eu vou representar aqui como essa seção aqui, ela tem aqui o seu eixo Y, eixo Z e eixo X. Nessa seção aqui, ela vai ter um momento em relação a Z, fazendo esse sentido aqui. A imagem fugiu. Eu também. Sumiu? Acho que é a internet. Vou parar de compartilhar e voltar. Voltou? Agora voltou. Para mim voltou. Pronto. Certo. Abre um pouquinho essa imagem, Carlos, para a galera ouvir melhor, não? Vamos analisar isso. Primeiro esse ponto aqui. O momento, a flexão composta oblíqua, ela vai ter momentos em Z, em Y, e também vai ter a normal, a tensão normal. Então, aqui no eixo Z, vamos ter um momento em Z, e um momento aqui em Y, nesse sentido, de baixo para cima, que vamos ter um momento aqui. Então, e também vai ter uma normal entrando aqui. Exatamente. Aí eu colocando a seção aqui nessa vista frontal, vamos ter aqui a normal entrando, o momento em Z e o momento em Y. Neste momento em Z, vamos ter uma distância aqui entre ele e o momento Y. Vamos chamar de YP. E aqui vamos ter a distância do momento Y para o momento Z. Vamos chamar de ZP. Seria essa distância aqui. Isso poderia ser a altura, né, Paulo? Carlos? Isso, sim. Ela é determinada por essa fórmula aqui, a fórmula da tensão, que seria o momento em Z sobre o momento de inércia em Z vezes Y, mais o momento em Y sobre a inércia em Y vezes Z, mais a normal sobre área.
Essa aí é a total da tensão nesse